Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de jovens da CPAD. O perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Lição número 1. O perigo das tentações. Ser tentado é pecado ou não? Saberemos. Texto principal. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Resumo da lição. Nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Trocando em miúdos, todos nós seremos tentados. E há um detalhe bastante interessante: você não vai ser tentado somente uma vez na vida, você viverá sempre sendo tentado. Ou pelos desejos carnais, pelos nossos próprios desejos, como já diz a música de Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim, ou pelo nosso adversário. Mas verdade é que nós seremos sempre tentados. Introdução. Um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Algumas pessoas vivem caindo sempre em tentação. E ser tentado é pecado? Não, não é pecado. Pecado é ceder à tentação. O hino número 75 da harpa nos dá muito uma ideia disso, né? Tentado não ceda, ceder é pecar. Portanto, o ceder que é pecar e não ser tentado. Mas veja que o próprio Senhor Jesus ele foi tentado pelo adversário lá em Mateus capítulo 4. Você vê que se o adversário tentou a Cristo, certamente tentará você, não tenha dúvidas sobre isso. Então veja que a tentação faz com que as pessoas tenham, ou melhor, não tenham comunhão com o Senhor. Por quê? Porque a pessoa é sempre tentada e ela sempre cede a essa tentação. Então essa questão de sempre estar cedendo à tentação faz com que a pessoa não tenha comunhão com Deus. O que é a tentação? Um convite ao pecado. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. É provável que alguma vez na sua vida você tenha um impulso de ter feito alguma coisa, depois você pensou, por que eu fiz aquilo? Foi uma questão de impulso, você agiu sem pensar. E geralmente quando uma pessoa é tentada, ela acaba agindo sem pensar e por isso ela acaba cedendo à tentação. É verdade também que algumas pessoas pensam na tentação e acabam cedendo à tentação justamente por estar pensando naquela tentação. Então ela quer de fato ceder à tentação e viver uma vida de pecado. Então veja que isso trará muitas consequências, porque a tentação, ela vai, no momento, ela parece ser algo muito bom. Como diz uma irmã da minha igreja, o pecado é bom. E se você for observar, o pecado em si, ele parece ser de fato bom. O problema do pecado é a consequência. São as consequências do pecado é que são terríveis. Porque se você for observar o pecado, principalmente o pecado da carne, nós agimos pelos nossos impulsos, principalmente os jovens, né, que estão tudo à flor da pele, e então é perigoso até na questão do namoro. É sempre bom namorar, sempre com alguém por perto. Não precisa de você colocar o pai e a mãe do lado, um do outro, no meio, melhor dizendo. Mas é sempre bom estar num lugar público, num lugar bem com muita luz, justamente para evitar de ceder à tentação. E por que isso? Porque o jovem, como está tudo à flor da pele, é claro que vai sentir um desejo natural um pelo outro, né? Uma jovem e um jovem, é claro, né? Um casal é normal, é natural de sentir o desejo pelo outro, né? O desejo carnal é natural. Entretanto, isto é pecado para você se você ceder a essa tentação. Por quê? Porque você não é uma pessoa casada. Então, por você não ser uma pessoa casada, faz disso uma fornicação.
Então você não deve ceder a essa tentação. Portanto, se está namorando, procure sempre estar no lugar, um ambiente público ou principalmente em lugar que tenha boa luz. Por que isso? Porque isso na hora é bom, mas depois tem as consequências. Aí é que está, né? A grande questão da tentação é a consequência depois, né? Uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Esta parte, me parece que as meninas vão entender melhor essa parte de vitrine, loja, parece que elas entendem melhor. Imagine, por exemplo, que você está passando numa rua, e principalmente você menina, né, claro, e você vê aquele vestido lindo, você logo vai se encantar e vai querer aquele vestido, você vai sentir a tentação de ter aquele vestido, mesmo que ele não tenha o teu número, mesmo que você não tenha uma sandália para combinar com ele, mas aí você vai comprar o vestido e vai querer comprar uma sandália também, ou seja, você vai estar cedendo à tentação de comprar aquilo que você não precisa, mas os seus olhos viram, então você desejou. A ideia da tentação é sempre esta, e isto vale também para nós os homens. Nós estamos numa situação, principalmente o homem, né, na questão carnal, principalmente, o homem é muito pego pelo aquilo que ele vê, então, pelo aquilo que ele olha. Então ele vê uma moça bonita, é claro, dependendo da forma que a moça está vestida, é claro que ele vai desejar. E também tem aquele outro ponto, que mesmo a menina estando bem vestida, o homem também vai desejar do mesmo jeito. Então é uma questão bem complexa de falar. Mas de modo geral, a tentação ela vai aparecer justamente nessa questão de vitrine. Da vitrine, quando você passa na vitrine, você vê, você olha. Aí se você for observar, lembra do que eu falei agora há pouco do vestido? Se você vê o vestido, você vai ver que vai ter um preço naquele vestido. O que é isso? A tentação é justamente isso. Você vai acabar pagando o preço da tentação. Se você ceder à tentação de comprar o vestido, você vai ter que pagar o preço. Trazendo para nós, quando você cede à tentação do pecado, o pecado depois vai vir com um preço e você está disposto a pagar esse preço. A tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Pouco a pouco, as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e estragam tudo. Existe sim, né, aquela tentação grandiosa, né? Aquela grande coisa que vem, por exemplo, o vestido, né? Aquele vestido lindo, caríssimo, mas é chiquíssimo. Você quer esse vestido para você. Então isso é uma grande tentação em questões de valores, né, de preços, né, de você vai ter que pagar o preço do vestido e depois vai pagar o preço do pecado, da consequência, olha que coisa terrível. Mas há também aquelas questões pequenas. Muitas das vezes nós nos deixamos levar por coisas pequenininhas. É o famoso não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aquilo vai criando um ninho de raposinhas que vai começar a consumir aquele negócio. E quando você se dá conta, a coisa já desandou e você caiu numa tentação que era pequena. Então veja que nós precisamos, até nas pequenas coisas, nós precisamos vigiar. Me lembro que certa vez um amigo ele comentou que ele trabalhava numa empresa e uma jovem, era muito bonita, e sempre falava com essa pessoa que era cristã. E ele nunca deu confiança para essa pessoa. E um dia ele parou e respondeu ao que a menina falou. No dia seguinte, ele além de responder o que a menina perguntou, ele perguntou o nome da menina e foi indo e a coisa acabou desandando. Ou seja, ele foi pequeno aqui, um nomezinho, pega o nome aqui, pega o telefone lá e a coisa acaba desandando. Aí é assim também que nós temos que ter cuidado. Aquelas coisinhas pequenas que chegam também pode trazer grandes consequências. Como ela se manifesta? Por uma ação de Satanás. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Satanás, ele é o nosso adversário. E não se engane, o adversário ele é grande no sentido de tentar, né, de acusar, ele sim, de montar estratégias para derrubar o cristão. Isso você não precisa ter dúvidas. De fato, tanto é que ele tem derrubado
centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro com suas tentações, com suas artimanhas. Ele tem muita força de persuasão. Tanto é que quando Satanás foi expulso do céu, você vê que ele levou uma terça parte dos anjos. Se os anjos, que são os seres celestiais, foram persuadidos por ele, imagine nós que somos humanos. Então, somente com a graça do Senhor, somente pela palavra, somente com o direcionamento do Espírito Santo que nós venceremos. Então, somente no Senhor. Veja que o arcanjo Miguel, quando estava disputando o corpo de Moisés, não falou palavras contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque ele sabe que o adversário, ele tem uma força. É claro que o nosso Deus é maior, nosso Deus é poderoso, Cristo é poderoso. Cristo poderia ter vencido ele no deserto facilmente com o seu poder, mas preferiu usar a palavra justamente para nos dar exemplo. Mas a verdade é que ele é um agente muito forte. Nós não devemos brincar com o nosso adversário. Você sempre precisa repreender ele no nome de Jesus. Não deixe que ele se aproxime, porque a Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Então, se você ou eu ficarmos brincando com o pecado não é para se brincar, o pecado é para repreender. Deixa isso para lá. Deixa o pecado distante de ti. Por quê? Porque há uma consequência. Você não é o super crente, como eu também não sou. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas nós também somos sujeitos às mesmas paixões, como diz Tiago 5,17. Então nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos pecar. Então, se o pecado está vindo, não dê uma de desentendido. Corra. Assim como fez José, né? Lá com a mulher de Potifar. A mulher o queria, e sejamos razoáveis, né? Sejamos bem claros, foi uma questão que, pelo contexto, a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, desejou ele, e qual é o homem que iria resistir uma mulher bonita? Ele resistiu, o que prova para nós que sim, você jovem, você pode e deve resistir às tentações, principalmente às tentações da carne. Todas as tentações nós devemos resistir, mas principalmente essas tentações da carne, que geralmente são essas que mais derrubam, né? Focando em nossas necessidades. Todas as pessoas têm necessidades, e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. Quantas pessoas hoje não querem as coisas fáceis? É claro, quem não quer? Mas quais são os meios que virá fácil? Vai vir fácil, mas de uma forma legal, que não está pecando contra Deus? Ok. Mas se vier fácil de uma forma que está pecando contra o Senhor, e aí, como é que fica? Veja que há algumas necessidades, todos nós temos necessidades, né? Aqui, tanto numa questão dessas necessidades, há alguns tipos de necessidade, né? Necessidade de afeto, aquela pessoa que é muito carente, uma pessoa que é muito sozinha, uma pessoa que talvez já passou de uma certa idade, não tem mais ninguém, então ela é afetivamente fragilizada. Então qualquer pessoa que se chegar com um jeitinho vai conquistar essa pessoa, justamente porque ela tem uma necessidade de afeto. Também tem aquelas pessoas, né, que tem aquele desejo desenfreado por coisas materiais. É uma pessoa que só visa o material. Então a tentação é fácil de chegar para ele, porque como ele é uma pessoa que quer muito aquilo, as questões materiais, então se chegou a algum material que ele vai ter uma vantagem, é claro que ele vai ceder à tentação, justamente porque ele tem uma necessidade desenfreada por aquilo que é material. Tem também aquela questão de status, né, de títulos, né? Pessoas que querem ser isso ou querem ser aquilo. Pessoas que querem um determinado poder de alguma coisa, ter uma autoridade sobre alguma coisa. Então essas pessoas acabam cedidas à tentação. E é interessante que a gente venha falar sobre essa questão dos títulos, que há um grande problema aqui. Entre tantas coisas, existe uma tentação na igreja. Porque alguém que talvez queira ser pastor, e não há nada errado nisso, muito pelo contrário, é muito correto querer ser pastor, é algo bíblico até, né? Mas o que essa pessoa faz? Ele tem tanto desejo por esse status de ser pastor, que ele pode ser levado para uma igreja que não é uma igreja séria, que não é uma igreja bíblica, pelo simples fato de que lá ele será levado a pastor. Então ele vai na sede de ser logo pastor e acaba cedendo à tentação de ser pastor. Então isso é muito perigoso.
focando em algo de que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício caso venhamos a nos esquecer de Deus. Algumas pessoas, mesmo que não precisam de uma determinada coisa, como foi o caso do vestido, a pessoa não precisa de um vestido, tem um guarda-roupa inteiro de vestidos, mas ela quer mais um vestido, né? E geralmente é aquele vestido preto, né? Aquela sandália preta, que toda menina, quando geralmente vai comprar, é sempre uma sandália preta, mas depois que não quer usar, eu preciso de uma sandália, vai lá e compra uma outra sandália preta. De forma geral é assim. Mas, claro, não há nenhum problema a menina ter várias sandálias, vários vestidos, nenhum problema nisso. Mas a questão é, às vezes a pessoa não precisa daquilo, mas acaba com um desejo desenfreado de ter. Às vezes até por inveja, principalmente por inveja, porque a outra jovenzinha tem, ou ela viu uma jovem que não é cristã, que tem uma determinada roupa, por exemplo, um determinado vestido da vitrine, por exemplo. Não, se ela tem, eu também quero ter. Então ela não precisa de ter aquele vestido, mas ela vai querer aquele vestido porque a outra jovem que ela viu, que não é nem uma pessoa, principalmente por não ser cristã, não, se ela que não é cristã, ela tem, por que eu sou cristã e não tenho? Aí por inveja vai lá e compra o vestido e depois acaba se endividando e fica numa situação muito complicada depois. Então, toda tentação, ela vem com preço, a tentação vem sempre precificada. Então, cedeu à tentação, vai ter que pagar o preço. E o preço, independente se a tentação é pequena ou grande, o preço é sempre alto, não vale a pena. Mas, se porventura você cair em tentação, lembra-se que você tem um advogado, que é Cristo Jesus. Então, você confessa o seu pecado e deixa, assim você alcançará misericórdia, como diz Provérbios 28:13. Quando cedemos à tentação, perdemos a comunhão com Deus. A primeira consequência de se ceder à tentação é a perda gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado. Como isso aqui funciona? Uma pessoa caiu em tentação hoje, uma coisa pequena, por exemplo, e ninguém soube. O que é as consequências disso? Ela vai perdendo a comunhão aos poucos. Ela hoje não vai à consagração, amanhã não vai à vigília, depois não vai na escola dominical, depois não vai no escuto de doutrina, ela vai perdendo aquela comunhão com a igreja, principalmente a comunhão com o Pai, ela vai deixando a comunhão de lado. Por quê? Porque a sua consciência sabe que ela está ali, mas ela está em pecado, e ela não confessou o pecado. Isso começa, aí o acusador começa. Você pecou hoje, você não pode ir à igreja hoje porque você fez isso, porque você fez aquilo. Aí a consciência começa a ficar e ele começa a se lembrar, não, hoje eu não vou à igreja não, eu vou depois, hoje eu estou ocupado. Aí começa a dar aquelas desculpas completamente aleatórias. Por quê? Porque tem um sentimento de culpa que acaba afastando da parte do Senhor, né? Ou melhor, acaba se afastando da comunhão com o Senhor. A pessoa acaba se afastando de Deus. Por quê? Porque sabe que cedeu à tentação e ela com isso ela vai perdendo a comunhão. A Bíblia diz que o justo, quando pecar, ele não fica prostrado. Quando alguém peca, quando nós, por uma razão ou outra, nós cedemos à tentação e pecamos, o que nós devemos fazer é confessar o nosso pecado diante do Senhor, se for o caso também diante da igreja, diante do nosso pastor, e passar lá naquela provinha, né, chamada de disciplina, né, e continuar firme na presença do Senhor. E sim, caso aconteça isso, deixar uma questão aqui bem clara. Imagine que uma pessoa cedeu à tentação e foi disciplinada. Ela fez tudo o que tinha que fazer, né? Ela confessou à igreja, confessou diante de Deus, deixou o pecado, não vai cometer mais esse pecado e agora está disciplinada. E conforme ela está disciplinada, o que acontece? Ela vem a óbito, ela faleceu. E aí? Ela perde a salvação? Não, ela não perde a salvação, ela está guardada no Senhor. Comprometemos o nosso futuro. Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder às tentações traz consequências que serão vistas de imediato ou no futuro, seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade, o preço de ceder à tentação sempre chega. De Deus não se zomba, né? Há quem diga, e eu acredito,
que o pecado é como cartão de crédito. Um dia a conta chega. Sempre chega aquele boleto, né? Independente de como foi a forma do pecado, né, de ceder à tentação, verdade é que sempre acontecerá de chegar à conta. E às vezes essa conta é pelo resto da vida. Algumas questões, principalmente essa questão de infidelidade, por exemplo, né, conjugal, vai se estender durante a vida inteira, muito possivelmente. É claro que em alguns casos se perdoa e esquece e acaba, põe uma pedra no assunto e acabou, mas de modo geral, me lembro que quando eu era garoto, um grande pastor cometeu um ato de pecado e até hoje ele é lembrado. Tanto é lembrado que eu estou acabando de dizer agora, né? Então veja que, apesar que o Senhor ele confessou o pecado, deixou o pecado e está no seu ministério até hoje. Então veja que, mas é uma consequência, as pessoas acabam trazendo as consequências do pecado para o resto da vida, dependendo de qual seja o pecado. Independente se é um vício, por exemplo, uma infidelidade, a questão do vício, por exemplo, algumas pessoas que têm vício em alguma coisa, deixa o vício e tudo, mas as consequências de destruição desse vício vai levar essa pessoa para o resto da vida. Para o resto da vida as pessoas têm sequelas daquele vício. Então veja que a ceder à tentação sempre é perigoso, sempre virá junto com a questão do preço. E existe uma outra questão também de ceder à tentação e não ser descoberto nunca. O que isso acarreta? Quando a pessoa cede à tentação e por alguma razão não é descoberto, ele corre um grande risco de perder a salvação. Porque se ele não é descoberto, muito dificilmente ele irá se arrepender. Porque geralmente nós não erramos, claro, de modo geral, né? Nós não nos arrependemos do pecado que cometemos. De modo geral, nós nos arrependemos das consequências desse pecado. De modo geral. Então, se a pessoa não foi descoberta, ela não tem uma consequência do pecado. Então, ela fica bem quietinha e não fala nada. Então, ela corre o risco de perder a salvação por conta disso, por não ter confessado o seu pecado. Uma vez que o pecado não é confessado, ele não pode ser perdoado. Então, isso também é algo bem perigoso. Ficamos dominados por sentimentos ruins. Se cedemos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que não vão afetar nossas vidas e relacionamentos que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como por exemplo, a frustração, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as costas para nós. Então veja que quando nós estamos nesse sentido de ter cedido à tentação, nós temos esses sentimentos tóxicos, que é o quê? Vai afetar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus principalmente, e vai trazer para nós aquela frustração. Nós estaremos sempre com a baixa autoestima. Inclusive eu sempre acho que essa baixa autoestima para mim está sempre uma questão errada. Se porventura você é o professor de português, me corrija se eu estiver errado, porque para mim se é baixa autoestima, não é autoestima, é baixa estima, não seria? Bom, isso é coisa de professor de português. Então veja que o sentimento de culpa vai afetar essa pessoa. O sentimento de culpa vai achar sempre que Deus virou as costas, ele vai pedir algo para Deus, Deus não vai dar para ele vai pensar logo o quê? O Senhor não me deu porque naquele dia eu pequei. Aí ele vai ficar sempre com esse sentimento de culpa. Então a Bíblia diz o quê? Que não veio sobre vós tentação senão humana. Então toda a nossa tentação ela é humana, ou seja, ela é passível de ser resistida. Nós podemos resistir às tentações no Senhor. Então veja que nós devemos ficar no Senhor para resistir às tentações. Conclusão. É preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele caindo em tentação. Veja que essa tentação vai nos trazer tanto numa questão, uma satisfação pessoal, física ou emocional. No entanto, ela é momentânea. Vai ser só naquele momento. A pessoa terá
aquela satisfação, aquele prazer somente naquele momento, e depois vem as consequências essas, mais uma vez, que pode durar a vida inteira. Há casamentos desfeitos porque pessoas cederam à tentação, cometeram adultério, e a outra pessoa acabou tendo filho fora do casamento, aí a mulher não perdoa essa traição, e essa pessoa vive com este sentimento até hoje de ter agora uma vida dupla, duas famílias, uma família, uma dessas sendo fora do casamento, perdeu o casamento. Então veja que desandou o negócio, desestruturou toda uma família. Então nós precisamos compreender que a tentação sempre virá com preço etiquetado. Então não pense você, se você cometer uma tentação, ninguém vai saber e vai ficar por isso mesmo. Não, não vai. A Bíblia diz em Naum capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Então não se iluda. O preço virá. Se o preço não vier para você pagar, não vou falar para você, né? Isso não. Se o preço não vier para a pessoa pagar nesta vida, pode ter certeza virá na vida eterna. Então não compensa cair em tentação. Mas porventura, se alguém cair em tentação, lembra que nós temos a Cristo como advogado. Para você que está comigo até agora, eu quero te agradecer por estar aqui e deixar para você o seguinte: você, quando você for começar a sua aula, desta lição número 1, se pergunta para a sua classe quais são as tentações que eles mais sofrem. E por que isso? Porque antigamente, vamos falar assim, de 30, 40 anos, existiam pecados específicos, existiam questões específicas, então nós poderíamos, de uma forma específica, saber quais são os pecados. Hoje são tantos pecados novos que o pessoal inventa por aí, que seria interessante você começar perguntando para a classe qual o tipo de tentação que vocês passam hoje. E eles vão dizer. Com base nesse resultado que você terá, e você terá que fazer uma dinâmica. Vou te falar uma dinâmica assim para te ajudar. Antes de você fazer essa pergunta, você conta uma história para que as pessoas tenham uma história de preferência que você uma vez caiu em tentação por alguma razão, se for o caso, se for verídica, se for de verdade, você conta. Aconteceu isso comigo e eu caí nessa tentação assim. Quando você fala isso, você dá autoridade para a classe também dizer o que elas pensam. Porque se você jogar assim direto, você fala assim direto qual é a tentação que você já passou, ou que vocês passam, eles vão poder, e talvez eles fiquem um pouco apreensivos de dizer. Mas se você falar que já aconteceu com você, eles vão ficar mais confiantes de falar. Aí eles vão dizer quais as tentações que eles sofrem hoje, e com base nisso, com base nas tentações que eles vão dizer, você fica mais fácil de você aplicar a palavra e a lição para os dias atuais, e você mostrar para eles, mostrar para a classe o que fazer para não ceder às tentações. Isso vai tornar a sua aula uma aula muito mais dinâmica e principalmente muito mais espiritual e aplicativa. Ela será aplicada, os jovens vão aplicar isso em suas vidas. Hora da revisão. Número 1. A tentação pode ser descrita como um impulso que move o ser humano ao pecado. Número 2. A queda de uma pessoa costuma se dar aos poucos, com pequenos atos de desobediência. Número 3. Não, pois a tentação pode ocorrer também quando focamos nas nossas necessidades ou em oportunidade de ter algo de que não precisamos. Número 4. Perder a comunhão com Deus. Número 5. Ficamos dominados por sentimentos ruins. Então veja que quando, muitas das vezes, as pessoas cedem à tentação, além de ter as consequências dessa tentação, tem também esse sentimento de culpa, de que o Senhor nos deixou, que o Senhor se afastou de nós, mas que nós venhamos a cada dia mais vencer o perigo das tentações. Estar consciente de que sim, a tentação existe, e sim, eu serei tentado hoje ou amanhã, e eu preciso estar no Senhor. E assim como o Senhor venceu o diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, com a palavra, que nós venhamos também resistir o perigo das tentações com a palavra do Senhor, que nós venhamos
estar com a palavra guardada no nosso coração para não pecar contra Deus. E assim, quando vier a tentação, nós, através da palavra, nós venhamos resistir às tentações, né? O perigo das tentações, não ceder ao perigo das tentações, estarmos firmes na presença do Senhor, sabendo que ainda que venha as tentações, nós não iremos ceder. Por quê? Porque nós estamos guardados no Senhor e nós não queremos perder a comunhão com o nosso Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!